Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, esse livro base que nos norteia aqui para demais estudos e para a nossa sobrevivência. Aqui aprendemos a como viver, por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos e como vamos, né? Agora, como retornaremos aí. Então, para começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Convido a todos a se internalizar um pouquinho, feche os seus olhos e vamos agradecer por esse dia, agradecer ao nosso anjo da guarda, a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, a nossa Maria Santíssima, a nossa Mãe Maria, que nos acompanha todos os dias com seu manto azul de luz, e seu Filho, nosso Mestre Jesus, que com certeza nos acompanha nos nossos estudos, e usamos hoje a máxima que ele nos ensinou, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E assim aqui estamos reunidos em grupo, para que tenhamos mais conhecimento, mais entendimento. E obrigada, Jesus, por essa oportunidade. E como é bom estudar em grupo e estudar contigo. Agradecidos a Deus pelo dom da vida, pela essa oportunidade terrena de estarmos aqui no nosso processo evolutivo. E assim que assim seja. E agora começamos o nosso estudo de hoje, pedindo licença a toda a equipe espiritual de Allan Kardec, a toda a sua equipe, para adentrarmos o livro. Então, gente, hoje vamos dar continuidade, vamos para a questão 197. Semana passada nós terminamos aqui o livro. Livro não, ainda estamos no livro segundo, capítulo 4, Pluralidade das Existências. E na semana passada a gente terminou a transmigração progressiva, né? A transmigração, a mudança, a evolução progressiva aí do espírito, né? Onde aprendemos como se dá esse processo evolutivo nas várias encarnações aí. E o desenvolvimento da nossa consciência, ela vai acontecendo aos poucos. Então, essa mensagem que fica aqui para nós, né? Então, vamos desenvolvendo todo esse processo através do processo reencarnatório, que graças a Deus tem esse processo reencarnatório para a nossa evolução. E um ponto muito importante que aprendemos é que o espírito ele não retrograda, né? Ele pode ficar estacionário por algum tempo, porque todos nós aí já temos o livre-arbítrio, mas ele não retrograda. Todo conhecimento adquirido, ele vai levar para a sua evolução, seja em qual mundo for reencarnado, né? E hoje aqui vamos começar a parte, né, o item 5 que fala a sorte das crianças após a morte, né? Então, essa sorte aqui quer dizer o destino, aí, o futuro que vai ter dessas crianças, né, após a morte. E para começarmos, Suzeleis, você vai fazer a 197 para nós? Sim, 197 e 198. Ah, ok. 197. O espírito de uma criança morta em tenra idade é tão adiantado como o de um adulto? Os espíritos respondem: às vezes, bem mais, porque pode ter vivido muito mais e possuir maiores experiências, sobretudo se progrediu. Daí vem a 197A, eu vou emendar.
O espírito de uma criança pode, então, ser mais adiantado que a do seu pai? Resposta dos espíritos. Isto é bastante frequente. Não o vedes tantas vezes na Terra? Então, o espírito da criança, com certeza, muitas vezes é muito mais evoluído que o dos pais, né? Tudo, né, no mundo, as pessoas, tudo está interligado. Então, muitas vezes, a morte prematura de uma criança tem mais a ver ainda do que tem mais a ver com os pais, às vezes, que é o provas e expiações que os pais muitas vezes têm que passar. E também, é claro, da própria criança. Então, ah, quando o espírito vem, é ele quem escolhe os pais. Então, ele, lá do outro lado, ele sabe quanto tempo ele vai viver, né? Ele sabe as provas, expiações que os pais vão também ter que passar. Então, é uma interligação muito grande. Então, os pais encarnados e as pessoas não entendem o medo do desencarne tão prematuro, ah, principalmente aqueles que não têm o conhecimento da doutrina, que muitas vezes se revolta contra Deus, né? E fala, como levou um anjo? As pessoas mesmo falam, ele virou um anjinho, é uma estrelinha, um anjinho, e não é bem assim. Esse espírito que desencarnou, muitas vezes desencarna porque veio com um pouco fluido, muitas vezes desencarna pelo suicídio de uma outra encarnação, então vem cumprir aquela parte que ficou faltando, né? Então, há vários motivos. Então, ele pode ser mais evoluído que os pais ou não também. Então, o fato de ter desencarnado, então tem idade, não quer dizer que ele cumpriu toda a sua missão aqui na Terra, não. Ele terá que voltar, porque senão onde estaria a justiça de Deus? Ele terá que voltar e cumprir as suas provas, suas expiações. Provavelmente ele não é um espírito puro ainda, é preciso muito adiantamento, torne um espírito puro. Alguém quer falar? Sim, Suzele, é isso mesmo. Bom dia, Cleide, bom dia, Noah. E olha só, olha uma estrelinha aí, né, meu amor? Bom dia. Então, Suzele, é interessante essa pergunta, essas questões que vamos entrar, porque realmente também era muita dúvida que eu tinha, né, antes de conhecer aqui o livro dos Espíritos e essas questões aqui me clareou muito, né? E tem em um dos estudos, no livro O que é o Espiritismo, e Allan Kardec, ele pergunta, né, para a espiritualidade, qual é realmente o estado intelectual da criança e moral da criança que morre, né, em tenra idade, morre pequena. E os espíritos respondem para eles que, de acordo assim, porque a gente sabe que a criança ela ainda não tem todos os seus órgãos aí completo, então ela não tem essa liberdade do espírito ainda se manifestar, né? De acordo com os órgãos do seu corpo que ainda não se formaram. Então, eles falam que essas faculdades elas são o que eram, né? Antes da sua encarnação, e que ao desencarnar, então a gente sabe que cada desencarne, né, gente, é um diferente do outro. Então a gente não dá para tabelar. Mas em muitos relatos e a espiritualidade que nos traz aí comunicações, o espírito que morre em tenra idade, ao retornar ao plano espiritual, eles vão continuar aí
o seu estado de criança, o seu estado infantil por algum tempo, para que ele possa se desenvolver, para agora sim, tem aqueles espíritos que são mais evoluídos, aqueles que são mais evoluídos, logo eles recuperam a sua forma adulta e continuam aí, porque vão levando a sua bagagem, o seu conhecimento, como a gente já viu, né, antes de reencarnar. Tem um livro que a gente está estudando, que é A Terra e o Céu, e tem lá a história de. É uma família, gente, e assim é muito interessante porque eles vão, para ajudar essa família espiritualmente, eles vão adentrando assim várias reencarnações dos personagens ali, né, das pessoas. E tem a história de uma criança, o Júlio, que ele desencarnou, né, criança, acho que eu não sei se era 9, 10 anos, alguma coisa assim. E ele, no plano espiritual, ele ficou como criança. Ele ficou como criança para ir depurando, né, os equívocos que ele cometeu em reencarnações anteriores. E ele ficou como criança, e é interessante que tem um educandário, gente. É como se fosse até assim na Terra, né? Eu lendo, acho que a Cleide vai lembrar também dessa parte, né, Cleide, do livro que a gente estuda. E é realmente uma escola, um educandário, onde tem ali aqueles espíritos que auxiliam nesse processo, né? Até eles ficarem um pouco melhores, aí vão para outros estágios. Então, esse é um caso, né? A gente não consegue aí tabelar. E nas 197 assos, ele que você comentou, eu lembrei, gente. Olha o maior exemplo aí, né? Porque ele pergunta: o espírito de uma criança pode então ser mais adiantado do que a do seu pai? E do seu pai aqui a gente considera pais, né? Pai e mãe. Gente, Jesus, olha Jesus, né? Veio aí através de Maria, né? Maria, uma, uma uma mulher simples, mas ela tinha ali a sua bondade. Mas olha Jesus, olha quem ela concebeu, né? Jesus. Então, olha o quanto ela aprendeu com Jesus. Então, esse para mim aí é o maior exemplo. E quantas vezes na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente vê aquelas crianças, né? Que dá aquelas respostas inteligentes quando já estão falando, e a gente fala assim: olha só, com essa idade já fez isso, já está falando daquilo. Então a gente vê isso também. Então, o fato realmente de ser uma criança não vai indicar que realmente o espírito é novo. Não, né? A gente não tem como precisar. Tem uma, tem um relato na Revista Espírita em um dos estudos, até anotei aqui para falar para vocês, que é o relato de uma senhora, uma senhorita, né, uma jovem, Pauline, que ela desencarnou cedo, ela desencarnou jovem, e foi perguntado para ela em uma reunião mediúnica se ela acompanhava a sua mãe com frequência, né, no plano espiritual onde ela estava. E ela respondeu, gente, ela falou assim: eu quase não a deixo, né? Então ela sempre acompanha. Mas ela respondeu assim: que mas ela, a mãezinha dela, ó, não pode compreender todo o encorajamento que ela passa. Por quê? Porque ela se sente muito mal, ela chora muito. E a jovem fala que ela é feliz onde ela está. Mas essa mãezinha dela não tem essa compreensão ainda. Então, e ela respondeu: Deus me chamou. Olha, gente, olha que espírito, né? Então ela responde: Deus me chamou, é um favor, né? E ela fala: se as mães estivessem consoladas com as luzes do Espiritismo, aí ela fala: dizei à minha pobre mãe que ela se resigne, pois sem isso ela vai se afastando da,
de sua filha, né? De sua filha querida. Então, é, aqui ela deixa uma grande mensagem, né? Um grande exemplo desse espírito aqui para nós, que quando acontece isso, não é fácil, gente. Não deve ser fácil, porque a gente já sabe qual é a dor que a gente sente de ver a partida de nossos amados, nossos pais aí partindo para o plano espiritual. Eu posso sentir um pouquinho do que seria um filho. Então, realmente é uma dor, um sofrimento. Mas esse espírito, gente, ela vem e fala: eu sou feliz. Mas eu não consigo ajudar minha mãe. Se ela soubesse como é o plano espiritual e que a vida continua e que o espírito continua, né? Então aqui ela traz esse ensinamento para não nos lamentarmos, para não nos revoltarmos. A tristeza vai ter, né? Mas para não ficar nela o tempo todo e para a gente se render à vontade de Deus, chorar de saudades, ok, é normal, é compreensível, mas o desespero não auxilia no desenvolvimento para quem fica e para quem vai, né? E para quem está no plano espiritual. Então, e por vezes, gente, a criança que desencarna em tenridade, muitas vezes são provas e expiações até para esse espírito e também para os próprios pais. Porque nada é aleatório, né, gente? A gente já sabe que tudo é planejado. Tudo, nos mínimos detalhes. Chico, né, interrompendo um pouquinho, o Chico, ele passou grande parte da vida consolando essas mães, né? Existe o filme Mães de Chico, né? Seria aconselhado assistir, né? As Mães de Chico. Chico passou grande parte da vida consolando as mães que perderam filhos, né? Em várias idades. Seria bom assistir. Não sei se vocês já assistiram. Já é lindo esse filme, é lindo. É um livro também. E a gente vê também o quanto a gente se rende às leis divinas, o que Deus determina aí para gente. Quanto mais a gente tem essa resignação, mais os espíritos superiores eles conseguem chegar até nós, né, para nos dar amparo, nos acolher, né, nos dar aquele aconchego quando a gente confia em Deus. Baseados na identidade de santidade. Sobre a 197, né? Que ele pergunta se o espírito de uma criança pode, então, ser mais adiantado que o do seu pai, né? Como vocês mesmos comentaram, né? Realmente, numa família, tem sim, sempre tem um mais adiantado que o outro, né? Pode ser filho, pai, não importa, sempre tem aqueles que são mais adiantados, outros menos, mas essa é a dinâmica, né? Essa é a dinâmica de uma família, porque uns vêm para ajudar os outros, né? Os mais adiantados ajudam os menos adiantados. E os menos adiantados também ajudam os mais adiantados, né? Porque todos têm a sua participação. Quando não é ajudar na paciência, na resiliência, é na caridade, né? No apoio. Então, cada um tem a sua participação, né, gente? É verdade. Como a Meire mesmo comentou, ninguém é abandonado quando vai para a pátria espiritual, né? Como você mesmo comentou, Meire, do livro que a gente está estudando, as criancinhas, né? A gente sempre tem, cada um tem o seu lugar lá, seu lugarzinho de atenção, de apoio, né? Ninguém Verdade. fica abandonado ao léu, né? Verdade, Cleide. Podemos continuar? Sim.
Então, 198. O espírito da criança que morre em tenra idade, não tendo podido fazer o mal, pertence aos graus superiores? Os espíritos respondem: se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não o afasta das provas que deve sofrer. Se é puro, não é pelo fato de ter sido criança, mas porque já se havia adiantado. Lembra aquilo que você falou, né, Meire? Jesus que veio sem ter que provas nenhuma, expiações nenhuma, mas a mãe dele, com certeza, passou pelas provas e expiações, né? Com tanto sofrimento. Então, o espírito da criança não quer dizer porque desencarnou criança que ela virou um anjo, que ela não vai ter que retornar. Na maior parte das vezes, sim. Ela veio com a sua evolução, foi embora com praticamente quase que com a mesma evolução, nem sempre, mesmo criança deve ter tido algum aprendizado, né? Mas a evolução dela independe dela ter sido criança ou não, e sim aquilo tudo que ela veio, que ela trouxe e o que ela vai retornar. Então, o que vale não é a criança, a idade cronológica aqui, e sim a evolução do espírito, que, como já comentamos, pode ser um espírito muito mais evoluído que os pais ou não, mas alguma coisa tem que cumprir. Se foi interrompido, talvez por suicídio, por reencarnações anteriores de suicídio, porque tinha que cumprir mesmo só aquele tempo, com certeza ela vai voltar para a área cumprir, talvez até em outros mundos, né? Então ela não vai porque morreu em tenridade virar um anjo. Não, ela. Aí o entendimento das pessoas aqui na Terra é esse, né? O anjinho que foi, não, é um espírito que foi no seu grau de evolução e que vai ter que voltar para continuar a evolução a estacionar, né? Mas vai voltar, na maior parte das vezes. É interessante essa pergunta, porque, como você até disse no início, né, Suzeli, a gente, quando vê a criança, né, um anjinho, né, ai, olha só, né, que bonitinho, e é bonitinho mesmo, né, Noah? Olha lá. Aí, Kardec, é interessante que ele pergunta, né, quer saber se toda criança, então, é um espírito superior, é um anjo reencarnado, né? É um espírito puro? É interessante essa pergunta de Kardec, né? Porque aqui a espiritualidade mostra que realmente o que importa, Suzeli, é o que você comentou, é a evolução do espírito. Então, não importa se é um corpo físico com mais idade, com menos idade ou média idade, aqui a espiritualidade analisa o ser como o espírito em evolução. Então, aqui é mais um lembrete para nós, né? Tem gente que fala assim: ah, mas eu não fiz o mal, eu não fiz nada, por que que eu mereço? E o bem, você fez? Né? Então, a gente não veio aqui para ficar estacionário. E é interessante que eles respondem com essa mesma resposta aqui para as crianças também, gente. Então, já vimos aqui que as crianças que desencarnam, elas não são espírito elevados. Muitos aqui estão em processos expiatórios, né? Como a gente viu, tanto para elas quanto para os pais, ou de provações. E aquele espírito, que é o espírito mais elevado, não é porque desencarnou como criança que já vai ter feito todo o seu processo, todo o seu aprendizado, né? Então, ele vai aí nessa evolução também gradativa, porque, como você falou, às vezes vem para completar aquele processo que precisava para aprender. Às vezes está
morre em tenridade, morre criança, porque ele precisava daquele complemento, né? Para um aprendizado dele. Então, como a gente fala, gente, o desencarne, a vida de cada um não é gabaritado, né? Depende muito. Então, a gente pode usar a máxima que Jesus nos ensinou: cada um, né, receberá segundo as suas obras, né, gente? É Mais algum verdade. comentário? Ah, sim, Cleide, pode falar. A gente não pode esquecer que a criança, ela é um espírito, né? Ela está na condição de criancinha, como você mesmo falou, fofinha, bonitinha, né? Mas é um espírito que, assim como todos, em evolução, né? E se cada espírito está na sua evolução particular, né? E às vezes, se vai em tenra idade, é porque ela tinha que passar por aquela experiência pequena, só para resgatar alguma coisa que ficou inacabada, né? Uhum, Numa existência anterior. Então, tudo tem uma razão de ser, né? verdade. Esse espírito provavelmente viveu pouco numa encarnação por algum motivo, mas sempre para uma evolução mais lá na frente, né? Porque, na verdade, é uma criança, é um espírito que estava na forma de uma criança, que desencarnou na forma de uma criança. Isso mesmo. Vamos continuar com a 199? Pode ser, Sueli? Pode sim, vamos. Ah, 199. Por que a fita se interrompe com frequência na infância? A atuação da fita da criança pode ser, para o seu espírito, o complemento de uma fita interrompida antes do termo devido. E sua morte é frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais, né? Aí, na 199A, Kardec pergunta: em que se transforma o espírito de uma criança morta em tenra idade? Os espíritos respondem: recomeça uma nova existência. Aí tem o complemento, né, que o Kardec faz, aquele comentário. Se o homem só tivesse uma existência, e se após essa a sua sorte fosse fixada para a eternidade, qual seria o merecimento da metade da espécie humana que morre em tenra idade para desfrutar sem esforço da felicidade eterna? E com que direito seria ela libertada das condições quase sempre duras impostas à outra metade? Uma tal ordem de coisas não poderia estar de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação faz-se a igualdade para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favoritismo. E os que chegarem por último só poderão queixar-se de si mesmos. O homem deve ter o mérito das suas ações, como tem a sua responsabilidade. Não é, aliás, razoável considerar-se a infância como um estado de inocência. Não se vê crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que a educação ainda não pôde exercer a sua influência. Não se vê algumas que parecem trazer inatos a astúcia, a falsidade, a perfídia, o instinto mesmo do roubo e do assassínio. E isso, não obstante os bons exemplos do meio, a lei civil absolve os seus erros por considerar que elas agem mais instintivamente do que por deliberado propósito.
mas que onde podem profir esses instintos tão diferentes entre as crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências, de onde vem essa perversidade precoce, a não ser da inferioridade do espírito, pois que a educação nada tem com ela? Aqueles que são viciosos é que progrediram menos e têm, então, de sofrer as consequências, não dos seus atos da infância, mas das suas existências anteriores. É assim que a lei se mostra a mesma para todos e a justiça de Deus a todos abrange. Bom, aqui o que eu entendi é tudo que foi falado. Nada é um acaso. A resposta está na reencarnação, né? A criança é um espírito e que vem cumprir a sua missão, né? Pode ser um complemento, né? Um tempo que em encarnação passada não fez o tempo certo, como a gente vê muito assim no suicídio, que a gente pode, se faltava 10 anos, por exemplo, então tem que cumprir 10 anos, se vai, mas também vai depender da atitude desse novo espírito que nesses 10 anos, sei lá, se cresceu, se aprendeu. Mas, assim, é um complemento, né, de vidas passadas. E é expiação ou prova para os pais e para os espíritos, né? E eu, assim, vejo também, como está no Evangelho, uma proteção, um amor de Deus para com esses espíritos, né? Porque não, a gente não sabe qual seria o futuro desses espíritos se continuassem a vida. Inclusive, eu vi uma parte aqui no Evangelho, eu não sei se dá tempo de ler, é um parágrafo do capítulo 20, mortes prematuras. Se eu poderia ler, eu acho que aqui mostra perfeitamente que a reencarnação é a resposta, né? Quem acredita, quem é espírita, é muito mais fácil, porque tem um motivo anterior. Deus é justo, Deus é Pai, Ele é amoroso, Ele não ia ficar brincando, sei lá, de figurinha, fazer aquilo por fazer, permitir aquilo, né? Então, eu vou ler um trecho, se está tempo, eu não sei. Dá sim, temos 4 minutos. Tem, então é o capítulo 5, em mortes prematuras, né? Um espírito dá essa mensagem. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que puxam famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que, antes do tempo, embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se faz e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga, não confia que ele permaneça por mais tempo na Terra. Então, assim, por mais difícil que seja, porque eu acho que perder um filho é uma dor muito grande, né? Mas, assim, a fé, Deus não faz nada que não seja justo, não faz nada que não seja por amor, né? Então, por mais difícil que seja, tem um motivo. É a confiança, é aquela fé, a confiança que um filho tem ao pular no colo do pai, vamos pôr o tamanho que seja, né, dos pais. É saber que tem um motivo. E que não morre. O filho está sempre. O que fica é o corpo, mas o espírito a gente sabe
que faz. É, É. é isso aí, eu acho que Muito interessante isso, Elis, que você comentou. Vou falar rapidamente os nossos comentários dessa questão, vai ficar para a próxima semana, porque olha como rende lindamente, né, gente? Cada questão. E tudo isso que você comentou, Sueli, tem um relato no livro Céu e Inferno. Eu já comentei com vocês que nesse livro, ali tem vários relatos de espíritos que vêm trazer comunicações, e é muito bom porque a gente vai atrelando com os nossos estudos. E tem um relato de uma jovem que desencarnou, ela chama Ana Bitter, e ela desencarnou depois de muito sofrimento por uma doença, e ela sofreu muito. E o pai ficou muito revoltado, né? Porque ele concentrava todo o seu amor, todo o seu empenho somente nesta filha, né? Então, para outras pessoas, ele era uma pessoa até assim, endurecida, né? Porque ele só tinha olhos e amor para essa filha. E depois de um tempo, esse pai também desencarnou. E esses dois espíritos, eles deram comunicações em momentos diferentes, não ao mesmo tempo. A filha deu a comunicação e ela disse na comunicação para os espíritos que o que ela passou foi uma provação para ela, né? Mas que também serviu de uma provação para o pai, para despertar o pai, né? E ela falava que ela era feliz, mas ela estava muito preocupada com o pai. E o pai já tinha desencarnado. Por que que ela estava preocupada com o pai? Porque o pai, ele não teve a resignação. E em um outro momento, o pai, na sua comunicação, ele falava que ele não entendia, ele não compreendia por que que ele não tinha ainda visto a filha dele, né, no plano espiritual, por que que ele não conseguia se encontrar com ela. Então, ali demonstra que a revolta toda que ele passou, sem resignação, a vibração dele cai. E por essa vibração cair, ele não conseguia se encontrar com a filha que ele achava que ia se encontrar. Então, é como você reforçou, Sueli, provas e expiações. Mas, gente, menos de um minutinho. Gratidão a todos. Que a luz de Jesus esteja em nossos lares e em nossos corações. E até semana que vem, com fé em Deus, gente.